Boa tarde, gente. Vamos começar aqui. A gente vai retomar a aula passada. A gente estava falando de redes neurais recorrentes. E, bom, a ideia hoje é dar uma sequência e falar o máximo que a gente conseguir de redes recorrentes tradicionais. E na próxima aula a gente vai falar de GRUs e LSTMs, que são versões um pouco mais, ou versões estendidas de RNNs, que tem uma arquitetura um pouco mais complexa para lidar com um problema de aprendizado de redes recorrentes, que é o seguinte: quando você tem sequências muito longas, a gente tem um problema de explosão ou redução de gradientes, tá? Então, existiram e existem, na verdade, algumas arquiteturas avançadas que a gente vai ver, tá? E depois, ainda mais para frente, a gente vai ver a ideia de transformers, que segue uma evolução, a gente pode pensar como uma evolução de redes neurais recorrentes, que remove completamente essa ideia de loop, desenrola o loop, trata tudo em paralelo e consegue aprender sequências de uma forma mais rápida, em paralelo. Mas, então, daqui para frente, por um bom tempo, a gente vai continuar falando de sequências, tá? Essas tecnologias são bastante importantes hoje em dia, principalmente transformers, tá? Então, eu quero que essa base fique muito bem clara, porque existe um salto de complexidade razoavelmente grande entre redes neurais recorrentes, tá? Depois a gente vai ver que GRUs e LSTMs já são um pouquinho mais complexas, elas não são tão intuitivas assim de entender, não é uma coisa tão simples quando você olha para a arquitetura dela, tá? Mas elas todas se baseiam nessa ideia aqui, tá? De processamento de sequência. Então, bom, esse slide aqui, ele é uma modificação do slide que a gente parou basicamente na aula passada, onde a gente tem uma sequência aqui X, né, que é indexada com esse superscrito aqui, 1, 2, 3, T maiúsculo, que seria o tamanho da sequência. Então aqui na parte de baixo tem uma sequência de entrada, tá? No meio do diagrama que a gente tem os estados escondidos da rede recorrente, né, como a gente tinha visto na aula passada. Lembrando aqui que as matrizes WHH e WHX, que são usadas ao longo aqui do processamento da sequência, tá? Aqui cada um desses H's e Y's aqui, tá? Por exemplo, esse H1 e Y1 estão sendo representados aqui, tá? Então aqui a gente tem o cálculo do H1, a gente vai usar as matrizes WHH e WHX, certo? Depois que a gente atualiza o H1, a gente computa o Y1, tá? A gente faz isso para a sequência toda, certo? A gente compartilha as matrizes aqui, tanto no cálculo dos H's quanto no cálculo dos Y's, a gente compartilha a matriz ao longo da sequência toda, tá? Ficou claro isso? Tá, aqui eu estou usando agora as cores para diferenciar entrada, camada escondida e saída, tá? Não sei se dá para ver direito aí, mas aqui no slide a gente tem a cor vermelha para representar a entrada, a cor verde para representar os vetores de estado escondido e azul para representar a saída, tá? Lembrando que a gente pode ter uma saída para cada elemento da entrada, certo? Bom, na verdade a gente parou exatamente aqui nesse slide aqui, que de novo é uma modificação para receber essa informação de cores que eu coloquei, tá? A gente pode ver uma rede recorrente então como um loop, né, um laço, e aí a gente consegue ter esse diagrama um pouco mais compacto aqui, onde a cada, né, intervalo de tempo aqui, faltou um HT, perdão aqui, mas a cada intervalo de tempo a gente, deixa eu até corrigir já aqui. A cada intervalo de tempo, então, a gente calcula um novo estado, tá? A partir do estado anterior e da entrada atual,
Tá? O novo estado está aqui, aí a gente usa esse novo estado para calcular o y. Lembrando que o estado, h, é o vetor que carrega a informação da sequência toda. O x é a informação atual e o h carrega o passado. Tá? Então é basicamente essa a ideia, a gente passar para frente ao longo de uma sequência, passar um vetor que carrega informações passadas. Tá? A gente pode fazer isso teoricamente infinitamente. Teoricamente o vetor h poderia processar uma sequência de tamanho infinito. Certo? Mas como a gente vai ver daqui mais para frente, na prática a gente não consegue fazer isso, porque é muito custoso, é muito difícil calcular os gradientes para uma sequência de tamanho muito grande. Tá? Então, o grande fator limitante de uma RNN o fator limitante é muito mais prático do que teórico. Então, na teoria, ela poderia representar uma sequência infinita, mas na prática a gente não consegue fazer isso. Tá? Uma coisa que eu não comentei na aula passada é que, tanto para o cálculo da H quanto para o cálculo de Y, a gente tem funções de ativação que a gente tem que escolher, G1 e G2. Tá? Na prática, é muito comum a gente usar TANAID para G1 ou ReLU, tá? Para atualizar o estado H, e para a função de ativação G2 a gente usa ou sigmoide ou softmax, porque Y é a saída, então a gente quer geralmente classificar alguma coisa. Né? A gente quer usar essa saída para classificar alguma coisa, para dar alguma classe, né? ou para calcular alguma classe. Então, no caso binário, a gente teria uma sigmoide, no caso multiclasse, uma softmax. Tá? Eu vou dar mais exemplos daqui para frente para a gente ilustrar isso aqui e entender casos específicos aonde que a gente poderia usar o quê. Tá? Bom, é importante dizer que existem vários tipos de RNNs, elas são arquiteturas bastante flexíveis, vamos assim dizer. Tá? A arquitetura que a gente vem falando até agora, ela é dita muitas para muitas, né? Muitas entradas para muitas saídas. Tá? Então, ou seja, para cada entrada aqui vermelhinha, eu tenho uma saída azul associada, eu tenho um Y associado a cada X. Tá? Então, qual um exemplo de aplicação desse tipo é um modelo de linguagem, que a gente viu na aula passada, que é, eu tenho uma palavra, a sentença que a gente tinha usado como que é? Se não me engano é a palavra rubrica tem acento, né? E nesse caso aqui, para essa aqui a gente tem x1, a gente tem aqui x2, x3, tá? x4 e x5 e x6, certo? Interrogação também é um elemento. Então, para cada palavra da nossa sentença, a gente vai prever a próxima palavra. Então, para A, eu quero prever palavra. Para palavra, eu quero prever rubrica. Para rubrica, eu quero prever tem. Para tem, acento. E para acento, interrogação. Tá. Então, aqui o meu Y1, meu Y2, o Y3, 4 e Y5. Depois, para interrogação, eu posso ter um token especial aqui, fim, né? Seria meu Y6, sei lá. Então, esse é um modelo de linguagem. Eu quero prever sempre a próxima palavra, dado o meu contexto anterior de palavras. Notem que quando eu uso aqui Hs, né, por exemplo, H4, quando eu uso H4 para prever Y4, o H4 carrega a informação de X3, X2 e X1, certo? H5 carrega a informação de X4, X3, X2 e X1. Então, dado H, carrega a informação das últimas palavras. Tá? Então, isso é um modelo de linguagem, é um modelo muitas entradas para muitas saídas. Outro exemplo, se eu quisesse classificar cada quadro de um vídeo, por algum motivo, a cada frame de um vídeo eu quero dar uma classe lá. Quero classificar o que está acontecendo ali, por exemplo.
eu teria para cada quadro uma saída y. É um contexto de sequência que não tem nada a ver com o texto. Tá? Outro tipo bastante tradicional ou bastante importante, que também é um tipo muitas entradas para muitas saídas, mas tem essa característica diferente, onde o tamanho das entradas são diferentes do tamanho das saídas. Tá? Esse tipo de modelo é dito sequência para sequência, ou sequence to sequence, ou encoder-decoder models. Tá? Porque a gente tem uma parte dele aqui que funciona como codificador e outra parte como decodificador. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? O que acontece aqui? Você processa algumas entradas até gerar um estado escondido aqui, depois a partir desse estado escondido você começa a processar as saídas. Tá? Então, exemplo clássico, tradução automática de texto. Né? Tem uma sentença em português que traduz para uma sentença em inglês, elas têm tamanhos distintos. Tá? Então, por exemplo, o Google Tradutor funciona nesse modelo aqui. Tá? A gente pode ter também redes muitas para uma, né? Ou muitas entradas para uma única saída, que a gente falou na aula passada também, exemplo clássico, análise de sentimento. Tá? Então, um texto, quero dar um rótulo binário, se é negativo ou positivo, por exemplo, classificação de tweet, no Twitter, por exemplo, você quer saber se o tipo de texto ali é um texto, a pessoa falando algo negativo ou com raiva, ou algo positivo, por exemplo, exemplo clássico de arquitetura ou de aplicação desse tipo de modelo aqui, ou como eu falou também, review de produtos na Amazon, enfim, tudo que tiver essa característica de sentimento, né? Você pode usar esse tipo de modelo aqui. Arquiteturas de uma entrada para muitas saídas. Tá errado aqui, eu copiei e acabei não mudando o exemplo. Mas, bom, alguém tem uma ideia de alguma arquitetura, de alguma aplicação que a gente poderia usar isso aqui, onde tem uma entrada e várias saídas? Poderia ser. Uma geração de texto, geralmente, a gente coloca aqui no muitas para muitas, porque, geralmente, no caso do ChatGPT, lá você tem um prompt que pode ser qualquer coisa, né? Exatamente. O que eu queria colocar aqui, inclusive. Você quer fazer, por exemplo, legenda de imagens. Então, se eu quiser gerar a legenda de uma imagem, né, um texto que descreve o que está acontecendo numa imagem, por exemplo, eu tiro uma foto aqui de vocês e eu queria um sistema que diz lá, né, alunos estudando disciplina de machine learning. Então, aqui a gente tem uma imagem como exemplo, e aí a gente tem uma sentença ou uma frase aqui como saída, onde cada azulzinho aqui poderia ser uma palavra, por exemplo. Tá? E a gente tem, por fim, aqui, para cobrir todas as possibilidades, arquiteturas de uma entrada para uma saída, que o exemplo seria uma MLP mesmo. Tá? Então, o que a gente viu até agora tem essa característica aqui. Né? Mas a gente está interessado agora em falar nessas 4 primeiras aqui. Tá? Uma pergunta? Beleza. Bom, qual que é a estrutura de uma rede muitas para muitas? Né, ela tem essa cara aqui. Basicamente o que a gente já veio falando até agora. Então nada mudou aqui, eu só separei aqui o cálculo dos H's dos cálculos dos Y's. Tá? Mas é a mesma estrutura. A única coisa que eu acrescentei aqui nesse slide é o cálculo da loss, ou do erro. Né? Aqui eu estou assumindo que existe um erro associado a cada etapa ou cada intervalo de tempo, certo? Então, no modelo de linguagem, né, imaginem aqui, eu consigo calcular um erro para cada uma desses pares XY aqui, tá? E eu somo eles. Então, eu somo todos os erros e isso é o meu erro total. Nesse caso aqui, de muitas para muitas, é assim que a gente calcula o erro. Tá? A gente soma todos os erros de todos os intervalos. Vamos seguir? Em redes muitas para uma, o que acontece aqui é que a gente não tem, até o último intervalo de tempo T maiúsculo, a gente não tem saídas Y. Não tem por que a gente calcular, né? A gente não vai nem usar isso. Né? Então, o que a gente faz
a gente atualiza os estados escondidos até chegar no intervalo t, no último intervalo de tempo t, e aí só aí a gente aplica essa função de ativação, só aí a gente usa a matriz, inclusive, YH, só no último intervalo de tempo a gente vai usar a matriz YH para calcular a saída YT e conseguir calcular o erro. Tá? Então a única coisa que mudou aqui foi que a gente eliminou os cálculos intermediários aqui, tá? E aí a loss, obviamente, não tem como somar, né? A loss, ou o erro, ele é o erro que ocorre lá no último intervalo de tempo, né? Por exemplo, no caso aqui, essa análise de sentimento, eu só consigo calcular o sentimento da sentença inteira, posso processar essa sentença inteira. Então essa função g de 2 aqui seria uma sigmoide, né, que me daria um valor entre 0 e 1, certo? Aí se for menor que 0,5 eu vou dizer que a sentença é negativa, se for maior que 0,5 ela é positiva, e aí eu consigo calcular um erro usando entropia binária cruzada normal, e aí eu consigo depois propagar esse erro na rede toda. Além disso, queria fazer uma correção, que ficou faltando uns arcos no meu slide, eu fiz um comentário errado, que é o seguinte: quando você tem uma rede uma para muitas, como aquelas que fazem, geram legendas para imagem, né? Ou numa rede de tradução automática, onde você tem um decodificador que tem essa estrutura aqui, a gente não desconsidera, tá? A gente não elimina essa matriz WHX. O que a gente faz? A gente pega, no cenário que a gente tinha aqui, de uma para muitas, eu só tenho uma entrada X, tá? E aí o que eu tinha falado para vocês é que não existia aqui os XTs. A gente só usava o X para inicializar o vetor H0. Acontece que isso é verdade, a gente usa o X para inicializar o H0, porém, o que a gente faz ao longo do desenrolar da rede é pegar a saída do t-1 e dar como entrada para o intervalo de tempo t. Tá? Então, notem aqui que o xt, por exemplo, aqui para t igual a 2, ó, é o y1, ele vem da saída anterior. Tá? E aí a nossa equação fica exatamente a mesma. De novo, nada mudou aqui, não elimina nenhuma matriz, a definição formal da rede recorrente é exatamente a mesma. Tá? No código, inclusive, vai ser exatamente a mesma coisa. A única questão é que na hora que vocês forem alimentar o x, vocês vão alimentar o x com o yt-1. E aí você, a hora que tiver, por exemplo, imaginem agora esse cenário aqui, né, de geração de sequência. A gente tem aqui uma sequência por exemplo, em inglês, que a gente quer traduzir para português, né? A gente vai processar nossa sequência x1, x2, x3, x4, a sequência de entrada, né, the books on the table, por exemplo, até o final. Aí o vetor escondido vai passar normalmente para o decoder, ele vai virar o H0 do decoder, né? Agora a diferença aqui, ó, é que para começar a decodificação, primeira coisa, eu preciso definir um Y0 padrão, aí pode ser um vetor cheio de zeros mesmo, ou como a gente vai ver na prática, define-se um token especial, assim, tipo start, e esse token aqui vai ter uma representação vetorial, né? De algum jeito, usando one hot. Pode ser, por exemplo, o último elemento com 1, e aí isso aqui vai ser o começo da sua sequência. E aí você passa isso aqui como entrada e começa o processo de decodificação, né? Você tem o HTX aqui vira no o H0, aí você tem esse Y0 aqui que foi dado também, que pode ser esse token start, e aí você começa agora a processar a sua rede. Da mesma forma, usando as mesmas equações, tá? Só que agora você tem que guardar a saída anterior para você armazenar, jogar ela como X do próximo intervalo de tempo. E assim agora você consegue decodificar, isso faz muito sentido, tá? Porque você consegue decodificar agora olhando para o passado. Do tipo, a minha decodificação das próximas palavras depende do que eu coloquei no passado. Da forma como eu tinha falado antes, tinha um problema porque as decodificações eram todas independentes. Então é como se você estivesse escrevendo uma sentença sem lembrar o que você tinha escrito para trás. Dessa maneira que você está lembrando exatamente tudo que você escreveu, e aí e assim você mantém inclusive também a equação lá e as 3 matrizes para qualquer caso, qualquer cenário
de RNN têm a mesma estrutura. Vamos ver um exemplo, então, gente, de modelos de linguagem na prática. O que acontece, né? Se a gente vê a palavra como entrada aqui, a palavra rubrica tem acento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa entrada em vetores. E aí lembra na aula passada que a gente falou que um jeito bastante simples de fazer isso é usar codificação one hot, né? Que você tem um vetor cheio de zeros em um único 1 lá, em uma posição. Então, vamos assumir que a gente tem um vocabulário de 6 palavras só, na verdade 5 palavras e um ponto aqui de interrogação. Não. Então, esse é o nosso vocabulário, a gente só pode escrever isso aqui, e qualquer combinação disso. Então, por isso que aqui, ó, cada vetor aqui de entrada tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Onde a palavra A, ela é representada por esse vetor com 1 lá no primeiro elemento, a palavra né, ela tem 1 no segundo elemento, rubrica no terceiro, tem no quarto e acento no quinto. A palavra, o interrogação é o vetor cheio de zeros com 1 lá no último elemento. Então, o que acontece aqui? Quando a gente processa essa sequência, na primeira etapa do processamento, no primeiro intervalo de tempo, a gente vai processar A, e aí, quando a gente usar aquele cálculo de H lá, a gente vai multiplicar a matriz H de X por esse vetor aqui, ó, pelo X, e WHH por H0. Vai somar isso num bias lá, e vai aplicar uma não linearidade, uma função, por exemplo, ReLU ou TANAGE lá. Tangente hiperbólica. E aí, dependendo dos hiperparâmetros que a gente tiver, o número de colunas aqui, o tamanho desse vetor H, ele vai ser variado. Então, o tamanho do vetor H é um hiperparâmetro da nossa rede. Então, a gente pode ter mais informação lá dentro ou menos informação lá dentro. Tá? Quanto maior esse vetor, mais informação a gente consegue carregar, certo? No limite, se a gente tivesse um vetor de tamanho 1, a gente teria só um número para carregar toda a sentença passada. Quanto mais elementos tiver nesse vetor, mais informação do passado eu consigo carregar de alguma maneira. Tá? Então, mais dimensões eu tenho mesmo de informação. Tá? Então, isso aqui é importante. Geralmente, o tamanho do vetor H, inclusive, está correlacionado com o tamanho da sentença que você está processando. Tá? Sentenças muito, muito grandes, geralmente tem Hs maiores. Faz sentido, né? Mas aqui nesse caso a gente tem Hs de tamanho 3. Bom, a segunda etapa, então, olhando para a primeira iteração ainda, tá? Agora é calcular o Y. E o azulzinho aqui é o Y, certo? E o cálculo do Y é basicamente multiplicar essa matriz pelo H, mais o B do H. Mais o B do Y, perdão. Aqui a gente tem um B. A gente tem um B associado a essa matriz e tem um B associado a essas duas matrizes aqui, né? E vamos até colocar as equações aqui para a gente não ficar imaginando só. Tá ali, né? Não sei se dá para ver. Então, na nossa camada de saída agora, para cada intervalo de tempo, a gente vai ter uma previsão. E qual que é a previsão? Bom, aqui a gente aplicou uma softmax. Que agora a gente tem aqui um vetor de probabilidades, uma distribuição de probabilidades. Né? E o que eu queria? Qual que é o objetivo aqui de previsão para a palavra A? É prever a palavra, que é representada como 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então, o meu objetivo, né? Meu vetor objetivo é esse aqui. Só que eu previ isso aqui, usando a softmax. Então, eu calculo uma entropia cruzada agora multiclasse aqui, que é exatamente essa função aqui, gente, ó. Acho que eu não tinha escrito ela ainda, mas era exatamente a entropia binária cruzada, só que para cada dimensão da minha distribuição de probabilidade. Então, para cada intervalo de tempo, eu vou ter esse cálculo aqui. Eu vou ter essa loss 0, depois L1, depois L2, depois L3, depois L4. Não confundam esse somatório aqui com o somatório dos erros, tá? Esse somatório aqui é o somatório das classes aqui, ó.
Então depois eu vou pegar esses 5 números aqui, somar todos eles, isso vai dar meu erro total para essa sentença de entrada aqui. Tá? Bom, aí aqui, olhem que eu acabei prevendo corretamente, né? Por mais que a distribuição esteja mais uniforme aqui do que está aqui, por exemplo, né? Aqui notem que o maior valor aqui que eu tive foi o 0.3 para a classe 1 aqui, ó. Então aqui eu previ corretamente a palavra. Tá? Esse 0.3 é o maior valor, então bateu aqui, tá? Só que, como o erro é contínuo, né? A gente vai somar aqui todos esses erros e vai dar um erro baixo, por exemplo, 0.35, porque no fundo eu acertei a previsão. Agora, no segundo caso, eu tinha palavra como entrada e queria prever a rubrica. Tá? Aqui o modelo foi mais correto, ele foi bem mais preciso e certeiro. Ele deu de probabilidade 0.9 justamente para o índice do vetor que eu queria que fosse 1. Então, teve uma previsão correta ali também. Tá? Então, o erro aqui vai ser menor. Ó. O erro foi quase zero, inclusive, porque seria zero se ele tivesse colocado 1 aqui, mas não colocou 1, colocou 0.1 nesse elemento aqui, então deu um pouquinho de erro lá. Tá? Esses números, tá, gente, são fictícios, eu não fiz o cálculo exato. Então, mas seria algo nesse sentido, assim. Tá? Então seria um erro bem baixo, porque idealmente mesmo deveria ser 0 aqui, não 0.1. Terceiro caso, rubrica, deveria ter previsto tem, nesse caso aqui foi muito parecido com o primeiro, né? Ele acertou a previsão aqui, porém deu umas probabilidades baixas para as outras palavras, tá? E a gente faz isso até o final. Notem que para treinar esse modelo, gente, o que a gente faz na prática? O modelo de linguagem, ele é um problema não supervisionado, tá? Por que ele não é supervisionado? Porque a gente não tem classes associadas às palavras. Por mais que a gente esteja prevendo, usando entropia binária cruzada, ou entropia cruzada, por mais que seja um problema de previsão, a gente não tem um especialista colocando rótulos nas coisas. Tá? A gente que cria essa estrutura aqui, ó, a gente está prevendo a própria estrutura dos dados. Tá? Essa estrutura aqui, ela veio para a gente a partir de pessoas que escreveram isso. Vamos supor que a gente pegasse textos da Wikipedia, tá? Que é o caso do GPT, por exemplo, no chat GPT. Né? Ele é treinado na internet toda, por exemplo. Como é que eles treinam o chat GPT, ou no caso do GPT mesmo? Eles pegam lá, vamos imaginar a Wikipedia, só para simplificar, né? Que não é uma simplificação tão grande, mas para o caso do GPT é. Então eles pegam a Wikipedia toda, segmentam a Wikipedia em textos de tamanho específico, por exemplo, 1024 palavras ou 2048 palavras, enfim, segmentam ele em janelas, tá, de texto, e aí eles fazem exatamente isso. Pegam lá a primeira palavra, tentam prever a segunda. Pegam a segunda palavra, tentam prever a terceira. Só que notem que para prever a terceira aqui, eu tenho informação da primeira, que eu tenho H. Então é sempre assim. Tá? E a gente está prevendo, então, a estrutura da Wikipedia. Tá? E isso é uma ideia bastante interessante em aprendizado não supervisionado, que é tentar entender a estrutura dos dados. Tá? Quando a gente não tem rótulos associados, a gente está tentando olhar para aquilo ali e ver se a gente consegue extrair alguma informação dos próprios dados, da forma como eles estão dispostos. E é isso que a gente faz em modelagem de linguagem. E o que é legal que o modelo de linguagem nos dá é que, de novo, é aquela capacidade de dar altas probabilidades para sentenças que são reais. Então, depois que eu treino um modelo de linguagem, qual característica que eu tenho? Se eu der como entrada para esse modelo um texto que veio da Wikipedia, ele vai me dar um erro baixo se eu calcular esse mesmo processo aqui, ó. Só que agora com ele treinado. Tá? Imagina que eu já tenho essas matrizes treinadas, essas 3 matrizes treinadas aqui, ó. Agora eu pego um texto da Wikipedia e faço esse mesmo processo, esse mesmo procedimento aqui.
que ia acontecer? Quando eu somasse os erros, ia dar um erro muito baixo. Só que se eu pegasse um texto que não vem da Wikipedia, vamos supor que eu pegasse um texto, sei lá, de um livro de filosofia, por exemplo, iria dar erro alto. Então é legal que a gente consegue usar agora o nosso modelo de linguagem para detectar se um dado texto vem da minha base de treinamento ou não. Então eu consigo usar um modelo que foi aprendido sem supervisão, pode ser usado agora para a gente decidir se um futuro texto estava contido ali, ou se é provável que ele esteja contido ali, ou se é provável que ele foi inscrito no contexto da Wikipedia. Tá? Isso, por exemplo, a gente pode usar para detectar plágio. Tipo, se eu treino um modelo de linguagem para vários usuários, por exemplo, tá? Eu consigo, vamos supor que eu tenho 5 usuários, e eu tenho 5 modelos de linguagem independentes. Tem outro jeito de fazer isso, mas isso é um jeito mais simples. Vamos supor que para cada um de vocês eu tivesse, a cada prova que vocês fizessem, no caso aqui a gente faz teste, mas vamos supor que a cada prova, vamos pensar no caso dos códigos faz mais sentido. Vamos supor que eu salve os códigos de vocês e vá treinando um modelo de linguagem no código de vocês. Tá? O código é um texto, certo? Eu posso dividir o texto em palavras. E a cada novo trabalho, quando vocês submetem o trabalho, eu vou lá e rodo aquele trabalho no modelo de linguagem de cada aluno. Tá? O que eu espero? Eu espero que o erro seja baixo só para o seu trabalho, só para o seu modelo de linguagem. Se o erro der baixo no modelo de linguagem de outro aluno, é provável que você tenha copiado esse aluno. Tá? Assumindo que pessoas diferentes escrevem códigos diferentes. Tá? Então, dá para usar isso, por exemplo, para detectar plágio ou cópia. Tá? Quando você está fazendo uma modelagem de usuário, por exemplo, usando modelos, a forma como a pessoa escreve. Tá? Bom, modelos de linguagem são extremamente úteis, tá? É muito importante a gente praticar e entender eles. A gente está na era dos grandes modelos de linguagem, que são os Large Language Models, então talvez essa seja a ideia mais fundamental hoje da IA, né? Essa ideia, a gente inclusive não entende direito esses modelos ainda, tá? Quando a gente fala de Large Language Models, ou LLMs, né? Que no caso o ChatGPT é um deles, mas mais precisamente o GPT, por exemplo, é um deles, que tem, sei lá, bilhões de parâmetros. Bilhões de Ws aqui. Existe um comportamento emergente nos modelos de linguagem que a gente não consegue explicar ainda. Que é conforme a gente cresce essa rede e conforme a gente dá mais dados para essas redes, elas começam a ter esses comportamentos que a princípio eram inesperados, de você aprender, por exemplo, a escrever programa. Hoje o ChatGPT consegue escrever programa com base num prompt, por exemplo. Então, esses comportamentos emergentes de conseguir correlacionar informações que a gente não colocou ali. Tipo, hoje o ChatGPT consegue fazer análise de sentimentos. Você pergunta assim, essa sentença aqui é positiva ou negativa? Ele não foi treinado para isso, mas ele consegue resolver essa pergunta, ele consegue responder essa pergunta. Então, é extremamente surpreendente a capacidade de generalização desses modelos. Tá? E a gente está tentando, como esses negócios são muito grandes, é muito difícil explicar exatamente o que eles estão fazendo. Então, o que a gente... Bom, é uma tarefa para a gente primeiro explicar isso, para entender os impactos disso, inclusive, as limitações, o quanto que isso pode impactar a sociedade ou não. A gente não tem nenhum tipo de garantias ainda, do tipo, até aqui dá para ir, até aqui não vai, isso aqui dá para fazer, isso não dá para fazer. A gente está experimentando com essas coisas, né? Por exemplo, a OpenAI vai lançar daqui a pouco o GPT-4 para o público geral. Ele é ainda maior do que o GPT 3.5 que a gente vem usando até agora. Então, cada vez mais, quanto mais crescem esses modelos, mais surpreendentes eles ficam. Tá? Bom, todo esse discurso aqui é para mostrar para vocês que esse slide aqui talvez seja o slide mais importante da disciplina toda, hoje em dia. Não sei se ele vai continuar sendo nas próximas iterações dessa disciplina, mas que hoje em dia bom, essa é a minha opinião, pelo menos. Eu tenho um interesse muito grande por esse tipo de tecnologia e eu acho que a gente vai chegar bem longe com isso aqui. Tá? Inclusive, existe uma discussão de se esses modelos de fato entendem o mundo ou não.
Porque a princípio a gente só está prevendo a próxima palavra, certo? E é só isso que a gente está fazendo. Só que a gente está fazendo isso, a gente não está correlacionando só a entrada com a saída direta. A gente está aprendendo features, os Hs, a gente pode ver ele como características intermediárias. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a gente poderia ter mais camadas Hs aqui, inclusive. A gente não precisa ficar limitado a uma camada verdinha, a gente poderia empilhar várias dessas camadas verdes aqui. Ó. A gente poderia ter H1, H2, H3, H4 no eixo vertical. Tá? E criar uma rede recorrente profunda, por exemplo. Então, quando a gente faz isso, a correlação entre as palavras de entrada e as de saída, elas são feitas, mas são feitas por features aprendidas intermediárias. Então, tem muita gente que acha que o fato de a gente conseguir aprender e correlacionar essas features intermediárias é, de fato, entender alguma coisa. Tem gente que acha que é exatamente isso, inclusive, que o cérebro faz. Que é aprender, de alguma forma, a gente tem pensamentos cerebrais que se conectam e, de alguma maneira, fazem algo parecido com isso. Eu não sei, eu nem me intrometo a entrar nessa seara aí, mas nessa discussão. Mas, assim, a minha intuição, de certa forma, me gera muito interesse nesse assunto. Eu acho que dá para fazer muita coisa com isso. Bom, passado toda essa discussão, alguma dúvida, gente? Essa mulher aqui, a Fei Li, ela é uma pesquisadora super importante de Stanford, tá? Extremamente importante. Deixa eu mostrar a foto dela. Bom, ela que começou aquele conjunto de dados de ImageNet. Foi a ideia dela criar aquele conjunto de dados lá para as competições de classificação de imagem. Lembra que a gente falou do AlexNet na CNN lá? Que depois, né, deu a revolução de Deep Learning e tudo mais. Tá? Foi a ideia dela criar essa iniciativa para construir uma base de imagens gigantescas com milhões de exemplos, com 1000 classes e tal. Então, assim, ela que iniciou essa iniciativa. Tá? E ela é professora lá em Stanford e esses são slides da aula dela. Bom, a gente acabou de falar aqui de modelos de linguagem, tá? O exemplo que ela usa aqui é um exemplo de... É até legal mostrar, de um exemplo de caractere a caractere. Tá? Modelos de linguagem podem ser aplicados a qualquer sequência. E não só texto. A gente fala de modelos de linguagem, por exemplo, no meu doutorado eu uso modelos de linguagem para música. Porque música também é uma linguagem, de certa forma. Tá? Existem padrões que se repetem e você pode tentar detectar esses padrões nessas sequências. Tá? Então, se você tiver uma sequência que de alguma forma você quer tentar analisar a estrutura dessa sequência, modelos de linguagem são uma boa forma de fazer isso. E aqui ela propõe um exemplo, por exemplo, com a palavra hello. Simplesmente, né, ela define um vocabulário aqui com quatro possíveis caracteres, H, E, L, L só. Notem que o L e o L se repetem, mas a ideia é a mesma. A partir de H eu quero prever E, a partir de E eu quero prever L, e a partir de L eu quero prever L de novo. Né? Aqui, ó, H, aqui ficou até hell, né? Engraçado. Mas a partir de H eu quero prever E, que está aqui, né? A partir de E eu quero prever esse L aqui. A partir de L eu quero prever esse outro L aqui, o próximo L. E depois eu acabo aqui, porque depois de O não tem nada. Tá? Ficou claro que o exemplo aqui é a mesma coisa? O que a gente está fazendo é a mesma coisa aqui? Só que agora no nível de caractere. O que a gente está prevendo não é a próxima palavra, mas sim o próximo caractere, dados os caracteres passados. Tá? Então é a mesma ideia. E agora, notem que a codificação aqui significa algo diferente. A gente usa one hot encoding, mas agora os zooms ali eles me dizem assim. Aqui, enfim, é um exemplo muito simples, né, que simplifica até o alfabeto. Né? Diz que o alfabeto só tem 4 letras. Mas o alfabeto teria o quê? 27 letras? 24? 26? Todo mundo agora está... Mas, enfim, vamos supor que tivesse 27. Porque eu não sei porque eu guardei esse número.
Mas aí seria um vetor com 27 elementos, onde a letra A seria o primeiro, a letra B o segundo, a letra C o terceiro e tal. E aí a gente teria que fazer essa previsão em nível de caractere. É a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. 26? Beleza, então é até legal mostrar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo me apresentar. Antes de falar dos gradientes, vamos falar de uma coisa legal que os modelos de linguagem dão para a gente. Os modelos de linguagem, eles permitem a gente gerar texto e além de, por exemplo, que eu falei, um exemplo lá que eu dei de modelagem de usuário e detectar se a pessoa se tem plágio ou não, talvez o exemplo canônico de modelos de linguagem é a capacidade de geração que esses modelos têm. Tá? Uma vez que eu treinei um modelo de linguagem, eu treinei aquelas 3 matrizes lá. Tá? Então, o que elas aprenderam? O que o modelo aprendeu? Formalmente, a gente escreve que o modelo aprende probabilidade, tá, condicional da palavra, chamar YT, dado que YT-1 ocorreu, tá? YT-2 ocorreu, tá? Isso até YT0. Então, o que o modelo de linguagem nos dá é essa probabilidade condicional aqui. Então, se eu der uma janela aqui, de palavras, tá? Acho que o certo é mudar para X mesmo. Aqui, pelo menos. Tá? Aí o certo é colocar X também. Então, dado as palavras, por exemplo, the book is on... Faltou um the aqui, né? The book is on the... Aqui, ó. The book is... Até vamos escrever isso formalmente. Eu teria... Não devia ter apagado isso. XT menos 1. T0. Então, aqui o que a gente tem é a probabilidade de XT dado o quê? Vamos pegar lá. Aquele exemplo. É o T menos 1. Aí, the book, vírgula, is, vírgula, on, vírgula, the... Tá? Então, a gente tem essa sequência de entrada, e o que o modelo de linguagem nos dá é uma distribuição de probabilidade condicional assim. Então, aqui agora eu tenho a probabilidade de cada palavra possível. 0, 1, 2, até 10 mil, por exemplo. E o que eu espero que o modelo de linguagem me dê? Vai ter uma palavra aqui, table, tá? Aqui vai ser, por exemplo, sei lá, ant, ont, enfim, palavras com A, né? Aí vai ter um pouquinho, vai ter chair, aí vai passar, aí sei lá, aí vai ter table em algum lugar, lá para o final, né? mais para o final, né? Vai ter table. Mas aqui, ó, vai ter desk, por exemplo, carteira, né? Vai ter outras palavras que poderiam ser muito prováveis aqui, inclusive. Fridge, sei lá. Qualquer superfície que você geralmente coloca livros, deveria me dar uma probabilidade alta para isso. Tá? Não só, ele não vai dar só table. Por que não vai dar só table? Porque se eu treinar meu modelo de linguagem num conjunto de dados muito, muito, muito grande, eu vou ver a ocorrência dessas sequências. Tá? Eu vou ler lá, o livro está em cima da mesa, o livro está em cima da carteira, o livro está em cima da geladeira, o livro está embaixo de alguma coisa. Então, eu vou ter várias variações dessa sentença aqui. Tá? E o modelo vai capturar para mim essas probabilidades. E aí, o que eu posso fazer com isso? Apaga ali, por favor. Se eu agora pego esse modelo treinado e começo ele, nesse caso com um caractere, né, não com uma palavra, mas começo com um caractere, eu consigo dar ele como entrada para o meu modelo de linguagem aqui, ó. Eu transformo ele no vetorzinho correto, aí passo ele pela camada escondida, gero uma saída, uso a softmax para classificar, e eu pego lá
o elemento de maior probabilidade. Que aí eu vou prever E, por exemplo. Só que acontece, se eu não... O que eu poderia fazer aqui, ao invés de pegar só o elemento de maior probabilidade? Eu posso amostrar dessa distribuição de probabilidade. Então, quando eu faço uma amostragem, eu tenho um processo aleatório agora, que ele depende daquelas probabilidades ali. Então, eu vou ter mais chance de pegar desk, mais chance de pegar, por exemplo, geladeira, carteira, livro, né, do que pegar, por exemplo, o livro está em cima do quadro, por exemplo. Não vou ter quase chance nenhuma de pegar uma palavra dessa. Então, quando eu faço a amostragem, eu gero uma sentença aleatória que é provável de existir de acordo com o meu conjunto de treinamento. Tá? No caso de caractere é um pouco mais delicado, né? Porque você tem que aprender no nível de caractere mesmo. Isso aqui é legal, modelos de linguagem assim são legais para gerar nomes de personagens. Porque um nome é uma sequência de caracteres, certo? Então, se eu pegar uma base de dados de nomes e treinar um modelo de linguagem agora para prever o próximo caractere, eu consigo gerar nomes aleatórios, que se parecem com nomes humanos, entendeu? E nomes são sentenças menores, certo? Nomes são, sei lá, nomes são sequências com 20 e tantos caracteres, 30 e tantos. Então, é uma aplicação bastante interessante de fazer, inclusive, tá? Aí note que como que eu faço para continuar o processo, né? Eu gero o primeiro caractere, aí eu pego esse caractere que eu gerei agora e uso ele como entrada da próxima iteração de geração. Aí agora o E virou a minha entrada, e virou minha entrada porque eu gerei ele, tá? Se tivesse gerado outra coisa, eu usaria outra coisa. Vamos pensar na geração de texto do ChatGPT, é exatamente assim que funciona. É exatamente assim que o ChatGPT gera texto. Só que no nível de palavras. Mais ou menos é nesse nível aqui. Então, se eu colocar the, ele vai gerar the book, ou the car, ou alguma coisa assim. Ou, sei lá, o carro, a casa. Ele pode gerar qualquer coisa. Depois de um artigo, você pode praticamente vir qualquer substantivo ou algo assim, né? Então, vai começar a gerar lá. Agora, o que é legal do ChatGPT? É que ele condiciona, a gente vai ver como fazer isso, condiciona a geração com o prompt. Então, ele não começa do zero, ele não vai gerar um artigo, a casa, qualquer coisa. Porque o que ele fez? Vocês podem pensar vocês podem imaginar o ChatGPT como um modelo encoder-decoder. Que o prompt não é uma rede neural recorrente, mas é um transformer. Que a gente vai ver. Mas o que é o prompt? É você, de alguma forma, processa aquela sequência e gera um vetor escondido, H, que contém toda a informação do prompt em um único vetor ali. Pum, esse vetor aqui é a minha informação de entrada. E aí eu começo a decodificação com o vetor H. Então o ChatGPT tem essa estrutura encoder-decoder. Só que o lado decoder é generativo. E ele vai gerando para você desse mesmo jeito aqui. Tá? E aí a gente continua o processo dessa maneira e aí a gente para depois de determinado número de caracteres ou quando a gente encontra um ponto final ou, sei lá, fim de parágrafo ou fim de texto, fim de documento. Vamos supor que você tivesse um token lá, fim de documento, aí você para lá porque você terminou de gerar. No caso do ChatGPT, ele tem um número fixo de palavras máximas que ele pode gerar e ele sabe quando termina também. Ele sabe que aqui acabou uma sentença. Né? E aí ele para de gerar dessa forma. O ChatGPT é um pouco mais que isso, tá, gente? Porque além de treinar um modelo de linguagem gigantesco assim, o que eles fizeram é isso mesmo, eles treinam desse jeito. Depois, eles ajustaram os pesos da rede treinada já com seres humanos. Então, acontecia que o modelo treinado, inicialmente, ele gerava textos com características que a gente não gostava. Sejam eles, por exemplo, textos preconceituosos, ou textos que não pareciam naturais. Enfim, eles mesmo sendo treinados assim, na verdade não mesmo, né? Sendo treinados assim dessa maneira, puramente olhando para os dados na internet, você vai capturar vieses de tudo quanto é jeito. Por exemplo, se existe preconceito na sociedade, o texto vai capturar o preconceito que está embutido dentro desses textos. E não tem um jeito muito simples de escrever um if no código lá e elimine isso se você gerar. Né? Porque a gente não consegue fazer um teste a posteriori, assim, do tipo, se você começar a gerar isso, sabe? Tipo, não dá para fazer isso. Então, como é que eles resolvem esses problemas? Eles usam seres humanos para
ajustar os pesos da rede. Eles usam um procedimento de aprendizado por reforço, onde você gera textos, vários textos, e aí existem seres humanos dizendo lá, esse texto aqui é bom, esse texto é ruim, esse texto é bom, esse texto é ruim. Então eles fazem uma seleção de textos bons, ou isso eu quero que saia. Então isso aqui eu não quero que aconteça, isso aqui eu não quero que aconteça, isso aqui eu quero que aconteça. Então os seres humanos vão lendo os textos gerados e dando sinais positivos ou negativos para a rede. E aí a rede reajusta os pesos dela para nunca mais gerar aquilo, por exemplo. Entendeu? Você dá uma penalização extremamente alta, por exemplo, se ela gerar algo... Quando eu falo infinitamente alta, por exemplo, se ela gerar algo preconceituoso. E aí você elimina... se caso uma ativação, né, se caso lá no processo de geração, a ativação gerar algo que decodificaria para algo preconceituoso, aquela penalização infinita faria com que ela simplesmente sumisse. Né? Não, no caso de aprendizado por reforço não tem função de erro, tem um sinal de recompensa. É um pouco de diferença. Isso, não é treinamento supervisionado, não. Isso, eles pegam uma rede treinada desse jeito e usam um aprendizado por reforço, onde o ser humano é o sinal de recompensa. E isso é bom, porque daí a gente tem o ser humano de fato passou, ou pelo menos uma pequena parcela da humanidade, analisou textos do ChatGPT antes dele entrar em produção. Claro que é uma parcela relativamente pequena. Né? Então, só para terminar, antes que eu esqueça, tanto que o Yann LeCun, recentemente, essa semana, tweetou exatamente isso. Ele disse que esse procedimento só vai funcionar e resolver de fato o problema se existisse uma plataforma do estilo Wikipedia, onde a gente fizesse em escala global, onde os seres humanos lessem textos em escala global do ChatGPT e dessem sinais positivos ou negativos. Porque se funciona para a Wikipedia, faz sentido, se a Wikipedia funciona, isso deveria funcionar também. Porque qualquer pessoa poderia editar a Wikipedia e colocar qualquer coisa lá, né? Mas na prática isso não acontece. Na prática as pessoas de boa intenção sobressaem as pessoas de má intenção. Né? Vai eliminar a zero? Provavelmente não, mas se a Wikipedia funciona, algo assim provavelmente funcionaria. Tá? Mas pode falar, desculpa. É que eu vi um artigo de, acho que eles conseguiram burlar o chat para poder ensinar coisas, fazer coisas ilegais, na verdade. Burlar? Tipo assim, teoricamente eles treinaram para isso não acontecer, mas eles conseguiram mesmo. É que se você não monetizasse uma classe, você conseguia pegar site pirata por eles. Você fala que era um site para ver o filme e tal, aí vai lá e passa. Aí agora ele fala, não, isso é pirataria? Então, esse tipo de coisa ilegal, o que não deve, o que deve, isso vai ser melhorado a cada iteração, a cada update do ChatGPT, isso pode melhorar. Ou piorar, porque, de novo, aprendizado por reforço, lógico, eles fazem o aprendizado por reforço, testam o modelo. Mas, eventualmente, alguma coisa, em algum caso ali, alguém vai achar uma brecha, não tem condição, né? É assim, você está comparando o teste da OpenAI versus o mundo inteiro testando aquilo, usando aquilo. Então, é improvável que a OpenAI consiga limitar o ChatGPT exatamente para aquilo que eles queiram, né? Oi. É menos provável, os transformers, na verdade, os dados textuais, né, eles são menos passíveis desse tipo de ataque, porque texto é representado de maneira discreta e os pixels são contínuos. Então, uma pequena perturbaçãozinha no pixel, numericamente, pode fazer muita diferença. Aqui é mais improvável, tá? Que isso aconteça, porque a gente tem um domínio menor, entre aspas. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente codifica isso com vetores, com zeros e uns, né? Hoje em dia, a gente vai ver mais para frente que tem lá as embeddings, camadas de embeddings e tudo mais, que transforma isso num espaço contínuo, mas ainda assim é uma tabela fixada e tal, então é menos provável que isso aconteça. Eu não sei dizer, não conheço e não li nenhum artigo que mostra, de fato, ou que compara essas duas coisas e tal. Mas, intuitivamente, o que me vem à cabeça é isso, de que é mais difícil fazer esses ataques com texto do que com o pixel. Porque o pixel, realmente, você pode mudar, às vezes, lá um tequinho do pixel e, dependendo de como a convolução acontecer lá, você tem um resultado que é completamente diferente do que deveria, né? Que horas são? Bom, gente, vamos seguir aqui, então. Falar de
backpropagation ou retropropagação, tá? Bom, agora a gente tem uma sentença bem grande aqui, tá? Nada mudou. O slide parece um pouco mais assustador, mas a gente tem várias e várias entradas, aí a gente tem o estado aqui H sendo atualizado para vários intervalos de tempo, e aí a gente tem várias saídas aqui. Deixa eu ver mais ou menos quanto tem. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, né? É isso? 20, não sei se 19 ou 20. Então a gente tem uma sequência de tamanho 20 ou 19. E aí o que a gente faz? A gente vai propagar, que a seta para a direita aqui, ó, é a propagação da entrada. É o que a gente acabou de fazer. Tá? A gente calcula lá o Y1, Y2, Y3, H1, H2, H3, até chegar no H20 aqui e Y20, ou Y19 e H19. Tá? E aí, a gente calcula o erro, que lembra que o erro é a soma de todos os erros de todos os intervalos de tempo. Vai dar um número só lá, loss. Tá? Agora a gente precisa retropropagar esse erro, só que agora, a gente tem que repropagar no tempo, né? Porque para calcular esse cara aqui, a gente usou tudo aqui para trás. Ó. Então, esse Y aqui, depende desse H, que depende desse H, que depende desse H, que depende desse H, que depende desse H aqui. Né? Então, é uma função composta desse com desse para trás lá. Então, o gradiente a gente chama de backpropagation through time, né? Que é retropropagação no tempo. E aí o vermelhinho aqui ele seria a propagação do gradiente. O gradiente propaga da direita para a esquerda. Tá? Eu até tenho um slide um pouco mais específicos que eu estava começando a fazer, que a imagem é mais ou menos essa, na verdade. Ó. Você tem esses fluxos aqui, tá? De retropropagação. Então as derivadas são calculadas nessa ordem aqui. Não vale a pena a gente se preocupar em calcular os gradientes na mão, mas a ideia é exatamente a mesma. A gente calcula lá a derivada do erro, que seria, no caso, vamos pensar num caso de análise de sentimento, que é mais fácil. Você tem classificação binária, aí a gente usa entropia binária cruzada. A gente tem a mesma camada lá, a mesma primeira etapa de gradiente que a gente tem na MLP, que teve na regressão logística. E aí vai retropropagando aquilo lá até chegar nessa matriz, até chegar nessa matriz. Entendeu? Oi? Dá pra usar isso pra regressão também? Tipo, se eu tivesse, por exemplo, Dá. de 0 a 1, uma nota de 0 a 1. Dá. Se tivesse um sentimento contínuo de -1 até 1, daria, tranquilo. Mudaria a função de erro aqui só, você coloca uma função erro quadrado médio. Entropia binária cruzada ou entropia cruzada é só para classificação, quando você tem classe. Quando você tem quando você tem regressão, valor contínuo, a única coisa que muda é a função de erro. Ela é agora um erro quadrado médio, geralmente. Né? Um erro absoluto, que a gente viu lá na segunda aula, que é o erro absoluto que você usa os módulos lá, ao invés de usar o quadrado. Subtrai o y pelo y chapéu e levar ao quadrado, ou tira o absoluto disso. Entendeu? E aí, obviamente, que os gradientes mudam um pouco, porque muda a função de erro, muda os gradientes. Tá? A estrutura o algoritmo do backpropagation é o mesmo, né? Você tem aquela aplicação das regras da cadeia na mesma ordem, inclusive, que você teria aqui. Ou seja, em outras palavras, os gradientes eles fluiriam na mesma ordem, só que as derivadas parciais seriam um pouquinho diferentes porque muda a função. Tá? Mas aí tá. Eu preciso terminar de atualizar os meus slides. Deixa eu entrar aqui de novo. Então, aqui a gente retropropaga assim. Só que tem uma coisa interessante, gente. Isso aqui, lembra que eu falei no começo da aula, de que teoricamente, e isso, ou matematicamente, né, a gente pode processar uma sequência de tamanho infinito. Se eu tivesse no papel e fosse multiplicando os Hs no papel lá, 100, 200, 300, 400, 500, eu poderia fazer 500, 1000, sei lá, infinitas. Poderia passar a vida inteira calculando, atualizando Hs, e depois poderia calcular a derivada na mão e não teria problema nenhum. Eu teria lá um gradiente exatamente
exato para esse carinha aqui, ó. E para esses primeiros, para todo mundo aqui, eu teria como calcular os gradientes, na mão. Agora, como a gente faz isso no computador, a gente tem um problema. Que é, quanto maior o tamanho dessa sentença aqui, dessa sequência, mais difícil é de atualizar esses caras iniciais aqui. Pelo mesmo problema que a gente tinha lá na ResNet, lá para imagens, quando se aumenta o número de camadas, fica difícil de propagar os gradientes. Tá? Porque a gente tem problemas numéricos, a gente começa a ter muitas multiplicações por valores ou muito altos ou muito pequenos. Quando essas multiplicações são por valores que são maiores do que 1, a gente chama de explosão do gradiente, porque a gente vai ter uma explosão de valores muito rápida. Depois de 100 e tantas camadas, isso aí cresce muito exponencialmente. Se o número for menor do que 1, você vai ter um desaparecimento dos gradientes, porque ele vai ficar cada vez menor. Tá? Então, a gente tem esses dois casos, que é a explosão ou o desaparecimento de gradientes. E isso acontece nas redes convolucionais ou MLPs, quando você tem muitas camadas, e nas redes recorrentes, mesmo que você só tenha uma camada escondida, isso aqui, gente, é uma camada escondida, tá? Não são 20 camadas, não. Então, a gente tem uma camada escondida só, e mesmo assim a gente sofre esse problema de explosão de gradientes, porque agora depende do tamanho da sequência. Tá? Porque a gente tem que propagar o gradiente na sequência inteira. Tá? E o que a gente faz na prática? A gente usa uma estratégia de janela deslizante. Então, a gente aproxima, da mesma forma como a gente faz um mini-bet lá no gradiente estocástico ou no gradiente descendente mini-bet, a gente vai pegar uma parte da sentença, vai calcular um erro e vai propagar os gradientes. A gente atualiza as matrizes. Então, a gente pega essa partinha só da sequência inicial, atualiza o estado escondido, calcula as saídas, daí calcula o erro dessa pequena parcela, dessa janela aqui, e atualiza as matrizes W, as 3 matrizes W lá. Aí a gente segue para o restante da sequência agora, para uma outra janela. Só que notem que daqui para cá a gente fez uma atualização de pesos. As matrizes W aqui mudaram daqui para cá. É como se cada janela fosse um mini bet. Então Oi? Isso aqui, devido a esse tempo, você não consegue propagar direito, isso aqui é limite, não tem como você fazer isso. Isso aqui é empírico, tá? Depende da quantidade de memória que você tem, depende do tamanho da sequência que você está processando. Um valor, por exemplo, que é bastante, aparece muito assim, para redes neurais recorrentes, ou parecia muito, hoje em dia não deve ser mais. Eu lembro quando eu estava aprendendo essas coisas era 100. Tipo, você usa esse tamanho 100, era um jeito comum, mas hoje deve ser muito maior que isso. Né? 512, número 1000, por exemplo, até 1000 hoje em dia já talvez seja um número mais razoável. Mas isso tudo depende do hardware, depende dos dados que você está processando. Mas assim, é um hiperparâmetro, tem que escolher. Tá? Notem, gente, que não deveria, teoricamente a gente não tem essa limitação, a gente adiciona essa restrição para conseguir fazer a atualização dos gradientes. Já me antecipando um pouco, o transformer, o que os transformers fazem é mais ou menos isso também. O transformer tem a mesma limitação. O transformer, na verdade, o transformer ele só funciona com janela. Porque o transformer ele desenrola a rede recorrente. Então, ao desenrolar, ele tem que fixar um tamanho de janela. Tá? A gente vai falar disso depois. Mas o transformer tem essa característica aqui na sua fundação já. E a rede general recorrente não. E aí, uma coisa que eu não falei que é interessante é o seguinte, gente. Quando a gente processa essa janela e passa para a próxima, o estado escondido aqui, a gente pode passar ele, tá? A gente não zera ele de volta. A gente pode zerar dependendo do problema, mas em geral a gente não zera. Aqui vai ter H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. A hora que for passar para a próxima janela, eu mantenho o H7. Tá? Ele não tem... O H aqui é a parte de propagação, é a propagação das entradas, né? É a forward pass, né? Seria a passagem para frente. Tá? Então, quando eu estou processando, imagine que eu tenho lá uma sentença... Acende a luz, fazendo um favor, rapidinho. Imagine que eu quebrasse a sentença aqui, ó. Não, o livro está em... Então, aqui eu teria H1, H2, H3, H4. Tá? Só que aí agora eu calculo o gradiente. Aí agora eu vou ler isso aqui. Só que aqui, quando eu calculo o gradiente, eu atualizo W, WHH, WHX e WYH. Atualizei essas 3 matrizes. Continuo processando.
Só que H5 não mudou, H4 não mudou. Então eu uso o H5 aqui, uso o H4 aqui, depois continuo. Tá? Então não preciso zerar o H. Porque daí eu continuo com as informações. Se eu zerar o H, eu esqueço o passado. Tá? Se eu zerar o H na implementação, inclusive, você esquece todo o passado para lá. E aí essa janela aqui ela vai ser independente. Faz sentido o que eu falei? E aí a gente segue, de novo, agora mantém aqui o H para a próxima janela, tá? Mas lembra no código do PyTorch lá que a gente tinha aquela função para zerar o gradiente? Quando a gente passa de uma janela para outra, a gente costuma zerar o gradiente, tá? É como se fosse um mini batch. Como se esses caras fossem conjuntos de dados independentes mesmo. Só que o H passa. Porque o H é o histórico da sentença. Entendeu? É a memória. O H seria uma memóriazinha que a gente tem do passado. Esses detalhes, gente, é muito mais fácil de ver no código do que ver, às vezes, em slide. Tá? Fica mais claro no código quando é isso que ele estava falando lá nos slides. Tá? Inclusive, é isso que eu queria mostrar agora. Mas esse código é uma mini RNN. Tá? Ela tem 112 linhas, tá? E ela faz tudo com NumPy, não tem aqui a derivação, inclusive os gradientes são todos aqui. Tá? Então é um código muito bem escrito, fácil de seguir. Tá? E o que ele faz aqui é um modelo de linguagem que prevê a próxima caractere. Aquele modelo de linguagem da aula que ele prevê o próximo caractere está aqui. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Tem as matrizes, ó, WXH, WHH, WHY, que eu falei. Tá? Aqui os biases, ó, os pesos de viés. Notem que ele faz, ó, inicializa os pesos com valores próximos de zero, valores aleatórios próximos de zero. Tá? Então agora vocês lendo isso aqui já deveriam ter já a base para conseguir ler esses códigos e entender as decisões do porquê que isso aí está aí. Tá? Isso, aqui está os gradientes, ó. Aqui, ó. Tá? E aqui tem uma linha interessante, tá? Aqui estão os gradientes. Tá vendo que ele faz um for que vai ao contrário nas entradas? Então o que ele vai fazer é o gradiente no tempo ali. Tá? E aí ele vai calculando aqui os Ds aqui, igual a gente seguiu mais ou menos lá na MLP. Tá? E aí aqui que ele faz, esse for é interessante, esse len 59, ele usa a função clip, que é para limitar os gradientes. E essa técnica é importante, é um jeito de você evitar explosão de gradiente ou que ele fique muito pequeno. Você simplesmente dá um clipe, você simplesmente limita, diz assim, se ele for maior que menos 3, vira menos 3, menor que menos 3, fica menos 3, se ele for 3, fica 3. Então, qualquer valor acima de um limiar, corta e deixa aquilo lá virar o limiar. Tá? É um jeito bastante simples de você resolver o problema, você não resolve, você reduz o problema de gradientes que explodem. Esse sample é basicamente para fazer a amostragem. Essa parte de sample aqui é a função que gera, uma vez que você tem os pesos treinados, tá? Como é que você gera uma sequência de caracteres. O restante é código main. Tá? Aqui ele tem, ó, aqui ele tem o gradiente descendente. Vamos passar um pouco mais, prometo que eu estou acabando. Agora eu queria mostrar uns exemplos. Tá? Aquele código lá que ele escreveu foi utilizado para gerar textos do estilo do Shakespeare, por exemplo. Os textos do Shakespeare estão todos disponíveis, obviamente, em domínio público, então você consegue acessar exatamente todos os textos. Então, se você treina um modelo de linguagem para prever o próximo caractere ou a próxima palavra nos textos de Shakespeare, você consegue gerar textos no estilo de Shakespeare. Tá? Então, no começo, aqui, ó, o que é interessante? De tempos em tempos, desse experimento, o que isso aqui mostra? No começo lá aleatório, quando você começa a rede e você amostra da rede aleatória, você tem textos lixo, assim. Ó. Aqui, livro de caractere. Aí ele começa a gerar umas coisas aleatórias aqui e tal, aí treina mais um pouco. Aí ele começa a pegar um pouco de nome aqui e tal, aí mais um pouco ele começa a pegar umas palavras, aí mais um pouco ele já está entendendo, inclusive, várias palavras, estruturas acentuais, gramáticas e tudo mais. Tá? Então, aqui está uma versão final.
Aqui, os textos, né, como são teatros, né, do Shakespeare, então são scripts mesmo, né? Você tem o personagem falando alguma coisa e tal. Então, aqui você tem a estrutura, inclusive, de script é gerada pelo modelo. O modelo entendeu que tem que escrever um personagem, depois pular a linha, depois escrever as linhas daquele personagem, pular um enter, escrever assim, porque essa é a estrutura do texto real mesmo. Tá? Vamos passar e ver mais alguns exemplos. Tá? Você pode... Eles treinaram esse mesmo modelo em texto LaTeX, para aprender formulação matemática. E aí você tem, por exemplo, teoremas matemáticos assim, ó, provados em LaTeX, e você poderia, teoricamente, gerar provas de textos falsas, por exemplo, ou coisas que parecem com provas matemáticas, mas não necessariamente são corretas. Tá? E agora, só que como é no nível de caractere, entendeu? Você não precisa nem saber o que é símbolo LaTeX, o que não é. Você pega exatamente o arquivo texto e lê caractere por caractere. E ele consegue gerar LaTeX válido, isso que é interessante. Mesmo no nível de caractere. Então ele sabe quando abrir uma aspas, que ele tem que fechar uma aspas. Quando abre um maior, ele tem que fechar com um menor. Então ele sabe isso, ele capta essa correlação. Entendeu? E aí você consegue, inclusive, gerar imagem, diagrama e tudo mais. Tá? Isso é resultado já? Depois vocês olham com mais cuidado, eu só queria dar uma passada para motivar vocês. Os caras treinaram no código do Linux. Caractere a caractere na base de código do Linux. Tá? E aí ele aprendeu a escrever código-fonte. Isso aqui é código-fonte gerado C a partir do código do Linux. Ele aprendeu que as funções C... Isso no livro de caractere, gente. Tá? Ele aprendeu que a palavra estática, aprendeu a palavra void, aprendeu que estática tem que vir antes de void, que tem que vir antes do nome da função, que as funções têm essa estrutura com underscore aqui, os tipos, vírgula, tudo mais. Tá? Isso aqui, gente, deixa eu colocar um aspas aqui, que o que ele está mostrando aqui não é bem uma RNN vanilla, o padrão. Ela é uma LSTM, que é uma versão que a gente vai ver na aula que vem. Só que isso ainda é mais simples do que o ChatGPT, entendeu? Isso é bem mais simples ainda do que um transformer. Então, já nessa época, a gente está falando, essa aula é de 2017. Esse código deve ser mais ou menos de 2016, 15, ou talvez do mesmo ano, mas 2017. O Transformer estava sendo inventado nesse ano. E acho que em maio ele nem devia ter sido inventado ainda. Vamos pegar o código aqui. Vamos pegar o artigo. Eu acho que o artigo é de 2017. Ele é de 2017, eu não sei de que mês. Junho. Ele foi publicado em junho de 2017 no Archive. Então aqui... Então ele não existia ainda, ou provavelmente estava sendo publicado, né? Já tinha sido submetido provavelmente para publicação, mas ainda nem se falava disso ainda, sabe? E aqui, esse aqui textos gerados maiores, códigos gerados maiores, tá? Então a gente consegue capturar tudo isso. Mas um exemplo que é mais prático aqui para a gente ver é o exemplo de geração de legendas para imagens. Então, o que se tem aqui como entrada é uma imagem. Essa imagem passa por uma CNN, por uma rede convolucional que a gente já viu, daquelas comuns mesmo. Aí no final da rede convolucional você não tem lá a camada completamente conectada. Aquilo lá vira o H. Aquilo lá vira o estado, o H0. Vou mostrar isso para vocês. Então, o que a gente tem? A gente tem uma imagem que passa por uma rede convolucional e a última camada convolucional vira o vetor escondido 0 de uma rede recorrente, que decodifica texto com base na informação da imagem. Vamos olhar aqui. A gente tem essa rede convolucional aqui, onde a entrada está aqui. Você pega essa imagem, ela vem para cá. Aí você tem convolução, convolução, max pool, convolução, convolução, max pool, convolução, convolução, max pool. Igual a gente já viu, mesma coisa. Convolução, max pool, blá, blá, blá. Aí, parece até uma LeNet 5, né? Um pouquinho maior. Aí, camada completamente conectada, camada completamente conectada, mais uma softmax, tá? Aí, o que eles fizeram? Tiraram essas duas camadas. E aí, aquela camada FC4096, ela virou o H0.
ao invés de inicializar o vetor H0 com zeros, eles começam uma rede recorrente com as informações da imagem. Faz sentido isso? Você tem um vetor que representa a imagem. Lembra que a rede convolucional ela é um bom extrator de características. As camadas convolucionais, o que elas fazem é extrair características da imagem. Então, esse vetor aqui, ele representa a imagem para mim, de alguma maneira, em um vetor. Então, se eu plugar aqui agora como um vetor, começar o meu processo de decodificação de uma rede recorrente, com um token especial aqui, start, que não diz nada, só dizer que é o começo da sessão, da sentença, só que com uma imagem agora vindo, condicionando a minha geração. Aí eu começo a gerar, tá? Fazer a amostragem, igual a gente fez lá para o modelo de linguagem, tá? Eu começo com start, aí ele gerou aqui, deixa eu ver aqui qual sentença que ele vai gerar. Straw hat seria esse tipo de chapéu aqui, chapéu meio Panamá, não sei o nome. Mas esse tipo de modelo foi capaz de gerar esses resultados aqui. Por exemplo, dá uma imagem do gatinho lá, né, a cat sitting on a suitcase on the floor, exatamente o que está acontecendo ali. É um gato sentado dentro de uma mala no chão, né? Um gato sentado num galho de árvore, né? O cachorro correndo num grama, pegando um frisbee lá e tal. Então, o modelo conseguiu descrever o que tem na imagem, simplesmente, a gente pegou agora uma rede convolucional, combinou com uma rede recorrente. E tem coisas erradas também. Aqui, ó, que interessante, até os erros são interessantes, né? Aqui é a imagem de uma mulher, ela está segurando um gato na mão dela. Então, na verdade, ela está com uma jaqueta de pelo, né? E a imagem acha que ela está segurando um gato. Mas ela detectou que tem uma mulher que está segurando alguma coisa, provavelmente porque ela está olhando para baixo. Mas é muito legal que até os erros fazem sentido, né? Tá vendo? Uma pessoa segurando um mouse de computador na mesa. Ela está com o celular na mão, mas enfim, está na mesa e tem uma pessoa ali. Tá? Uma pessoa de pé numa praia segurando uma prancha de surf. Tem uma coisa aqui muito comprida aqui, ele deve ter achado que era uma prancha de surf. Enfim, aqui pegou um pouquinho errado, né? Um homem com um uniforme de beisebol jogando uma bola. Não está jogando, está recebendo a bola, né? Mas é um erro simples. Só queria mostrar esse slide aqui, tá? Aqui a gente tem um diagrama de cada bloquinho de atualização do H. Aqui é uma rede recorrente, tá? Esse diagrama. H0, H1, H2, H3, H4. Então aqui são os nossos Hs, o fluxo dos Hs, aqui x1, x2, x3, x4. Essa operação aqui, tá vendo? Ó? A gente pega a matriz W, multiplica pelo vetor H. Tá? Esse W é só para simplificar. Aqui tem mais de uma matriz, né? Tem uma matriz para o X, tem uma matriz para o W, para o H. Mas aqui, esse pontinho é uma multiplicação. Aí você aplica um tanh. O que ele está mostrando aqui? É que os arcos, né, as setinhas pretas, elas geram um H e as vermelhas são o fluxo do gradiente, assim como eu tinha mostrado. Tá? Aqui, o que vai acontecer? Nessas multiplicações aqui que vão ser que o gradiente vai explodir ou vai desaparecer. São nesses pontos aqui, ó, tá? E aí ele sugere aqui nesse slide o código lá que o Andrej usou para aliviar esse problema, que ele chama, que é uma técnica chamada de gradient clipping, né? Que é você limitar o gradiente com valores valores superiores, né? No caso da explosão dos gradientes, ele vai acontecer se os valores forem maiores do que 1. Mas se for menor do que 1, acho que ele não passou aqui, mas se for menor do que 1, e aí, bom, aqui ela propõe um outro tipo de arquitetura e tal, mas a gente vai ver isso na aula que vem, porque esse slide vai chamar, eu vou voltar nele na aula que vem, porque a gente vai voltar vai falar de GRU e LSTM na aula que vem, que são arquiteturas avançadas de RNNs. Desculpa o atraso, gente. Se tiver alguma dúvida, eu estou por aí.